Nosso grupo irá ensinar uma receita super fácil de bolo simples e responder algumas questões sobre o processo químico, físico e biológicos presentes na mesma. Para preparar esse delicioso bolo, iremos precisar de 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de leite e 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Para que separamos os ingredientes, a primeira coisa a se fazer é separar a clara da gema. Após a separação, bata as claras para que as mesmas fiquem com uma textura de espuma e depois as separe. Feito isso, misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea e aos poucos acrescente o leite e a farinha de trigo sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Agora que finalizamos o modo de preparo, despeje a massa na forma grande untada e enfarinhada e a asse em um forno médio de 180 graus pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos. Se o seu forno é elétrico, precisará esperar em média 30 minutos para o seu bolo estar pronto. Parabéns, seu bolo simples e caseiro está pronto. Agora é só se deliciar. Agora que aprendemos como preparar um bolo, iremos responder algumas perguntas sobre o processo químico, físico e biológicos presentes na nossa receita. A resposta é sim, o bolo depois de assado altera sua cor e seu cheiro devido a uma reação denominada de Maillard. É uma reação química entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato redutor, obtendo-se produtos que dão sabor, flavor, odor e cor aos alimentos, quando o alimento é aquecido. A carbonila do carboidrato interage com grupos de amino do aminoácido ou proteína e após várias etapas produz-se a melanoidina, que dão a cor ao alimento. A reação química presente no processo de formação é essa que está aparecendo na tela. O bicarbonato de sódio junto com o hidrogênio irão reagir produzindo sódio, água e dióxido de carbono. A composição do fermento químico é amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monoácido, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. A massa é transformada em bolo após o aquecimento devido ao fermento químico ser composto por bicarbonato de sódio e um ácido orgânico que, quando aquecido a uma temperatura de 50 graus Celsius e em contato com a umidade da massa, reagem e liberam gás carbônico, fazendo com que essa transformação ocorra. O forno a gás, em média, demora 40 minutos para que um bolo fique pronto. Já o forno elétrico demora 30 minutos. Essa diferença entre o forno a gás e elétrico existe, pois o controle de funcionamento do fogão elétrico é maior e o de temperatura é mais preciso, fazendo com que a energia elétrica produza um pré-aquecimento melhor para o alimento. Sendo assim, consegue reter o calor por mais tempo. Já o forno a gás gasta menos energia, porém depende de gás para a preparação. Sendo assim, precisa de um tempo maior para aquecer o alimento. Os ingredientes, como já disse anteriormente, são 2 xícaras de chá de açúcar com massa igual a 0,40 kg, 3 xícaras de chá de farinha de trigo com massa igual a 0,495 kg, 4 colheres de sopa de margarina com massa igual a 0,16 kg, 3 ovos com massa igual a 0,15 kg, 1,5 xícara de leite com volume igual a 369 ml, 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó
com volume igual a 0,1 kg. Do ponto de vista físico, o bolo sola quando abre a porta antes da massa encorpar, pois ao fazer isso, a expansão do ar da massa é interrompida, devido às correntes de ar no local em que você está e por causa da diferença de temperatura. O processo de fermentação é importante, pois sem a necessidade de oxigênio gera energia, ou seja, é um processo de produção energética anaeróbica feita por fungos e bactérias e células. Sua principal função é fazer a massa do bolo crescer. O principal nutriente da massa utilizado para a fermentação é o dióxido de carbono, que é liberado por uma reação em que o amido se divide em gás carbônico e álcool. O álcool produzido após a confecção do bolo evapora e é absorvido para ajudar a manter o sabor e a porosidade do bolo. A massa do bolo apresenta pequenos furos, pois o bicarbonato de sódio que está contido no fermento produz gás carbônico, que fica preso na massa do bolo, formando esses furinhos e ajudando o bolo a aumentar o seu tamanho. Pronto, agora você sabe algumas curiosidades sobre os processos e sabe fazer um bolo. Agora é só mostrar todo o seu conhecimento adquirido hoje e também se deliciar com esse bolo maravilhoso.